Os militares do Bolsonaro agora estão com medo, sabe do quê? Do TPI. Tiago, o que é TPI? Tribunal Penal Internacional. Por conta do genocídio que eles estão promovendo contra a população. Eu vou explicar toda essa história, mas antes uma coisa, às 2 da tarde, no canal do Portal do José, que eu vou deixar o link no comentário, vai ter uma live eu com o José, a live com uns 40 minutos de duração. Então vai lá e assiste às 2 da tarde hoje lá. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só, a história começou quando o Gilmar Mendes, numa live também, ele falou que as Forças Armadas estão se associando, não estão promovendo, estão se associando ao genocídio da população brasileira. Tá, sabe quando a carapuça serve direitinho, mas serviu assim, parece que foi feita sob medida, coloca ali nas Forças Armadas, caiu, serviu a carapuça, ficaram ofendidos. Ah não, estão chamando de genocidas. Aí soltaram uma nota dizendo, uma nota de repúdio, mas dizendo que as Forças Armadas não estão associadas com nada disso, mas sem citar o Gilmar Mendes. Só que eles começaram a ficar com medo. E até então, a gente não sabia, mas saiu hoje a notícia do que eles estão com medo. Eles estão com medo realmente do Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque eles citaram uma nota, depois citando o Gilmar Mendes, emitiram essa nota, dizendo que não, que genocídio não é o que eles estão fazendo e copiaram, copia-colar mesmo, do Código Penal, da lei brasileira, o que é genocídio. Falando, genocídio é o extermínio de minorias, é o extermínio de alguma etnia, não sei o que, isso não está acontecendo no Brasil, e os militares jamais fariam uma coisa dessa. Tá, só que tem um problema. No entendimento do Tribunal Penal Internacional, e esse o Gilmar Mendes sabe muito bem, genocídio também é você não promover apenas, mas também se associar a qualquer tipo de política que impeça a sobrevivência de minorias, de etnias ou de milhares de pessoas, de massa. E é isso exatamente. Aí eu quero que você comente. Tá ocorrendo um genocídio no Brasil? Tá ou não tá? Não tem gente morrendo? 72 mil pessoas morreram já em números oficiais. E todas as estatísticas dizem que os números reais são pelo menos 4 vezes maiores. Então, podemos ter já mais de 200 mil, 250 mil mortos no Brasil por coronavírus ou por alguma coisa em decorrência do coronavírus que não foram contabilizados. Só alguns deles foram, 70 mil, foram contabilizados. É genocídio isso ou não é? E as Forças Armadas estão associadas ou não estão? Só uma coisa, se inscreve no canal se você é contra esse desgoverno Bolsonaro, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. A inscrição no canal é a coisa mais importante que tem. Então, um segundinho você se inscreve e mais gente vai se deparar com a verdade. Porque o Bolsonaro, ele continua enganando as pessoas e as Forças Armadas que estão com o Bolsonaro, não estão assim com ele assim para um possível golpe. Isso não, esquece isso. Mas estão com ele nessa associação, desse genocídio contra a população brasileira. Então, pra gente fazer uma luta contra isso, um segundinho de graça, só se inscreve no canal, aproveita também, curte o vídeo e deixa o seu comentário sobre isso. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, quando o Bolsonaro, ele coloca um militar que nunca pisou no hospital público como ministro da saúde, tem uma coisa errada aí. Os militares, a cúpula das Forças Armadas, ninguém falou nada. Ninguém falou, não, é melhor não colocar um militar porque vai manchar a nossa imagem. Não. Ninguém falou nada. Desde que ele assumiu, quase 60 mil pessoas já morreram. Quer dizer, é o dobro. Lembra daquela meta do Bolsonaro de que tinha que matar 30 mil? Ele atingiu a meta, dobrou a meta. Agora ele vai dobrar o dobro da meta, porque ele já conseguiu. Esse militar que está no Ministério da Saúde já matou 60 mil pessoas. Ele vai falar, mas Thiago, não é ele quem matou. E aí um bolsominion diria, e esse vídeo você pode mostrar, pode usar esse argumento contra o bolsominion. Ah, mas o STF tirou o poder do Bolsonaro, quem tem poder é governadores e prefeitos. Não mesmo. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde empregou apenas 25% da verba contra a pandemia. O Ministério da Saúde tem uma verba bilionária, são algumas dezenas de bilhões de reais, para empregar contra a pandemia, no combate ao coronavírus, e só gastou 25%. O resto, esse general, ou ele enfiou no rabo dele, ou tá lá, assim, dinheiro voando que ele não gastou. 75% da verba não foi gasta. E é um ministro militar. E alguém viu? Você viu? Comenta aí, você viu algum dos comandantes das Forças Armadas, esses que ficaram tão ofendidos com o Gilmar Mendes, você viu algum deles criticar o fato de que o Ministério da Saúde gastou apenas 1/4 da verba no combate ao coronavírus? Não, caladinhos. Você viu algum deles criticar o fato de que apenas 15% dos equipamentos de proteção individual, tô falando máscara, aquela outra máscara
que tem um plástico na frente, um acrílico na frente, um jaleco mais protegido, ou qualquer tipo de roupa, assim, enfim, equipamento de proteção individual. Apenas 15% dos equipamentos que foram prometidos, e tem a verba para isso, 15% foram entregues. Aí os outros 85%, Thiago, olha, o rabo desse ministro deve estar muito grande, que ele está enfiando tudo lá, eu acho, porque olha, tem uma coisa, o Ministério da Saúde não está fazendo nada, e o ministro é um militar, da ativa, e os militares estão caladinhos. E aí tem uma coisa que desde o começo da humanidade se fala isso, quem cala, consente. E aí, os militares, além de terem vários cargos no governo Bolsonaro, tem o ministro da Saúde que é interino, não falam nada a partir do momento em que começa a morrer mais e mais e mais gente, que o Bolsonaro começa a falar não use máscara, que o Bolsonaro veta o uso obrigatório de máscara, que o Bolsonaro começa a vetar ajuda para os indígenas que estão em áreas que podem correr risco. Quando isso começa a acontecer, os militares continuam calados. Então sim, os militares estão se associando, não apenas associando, ajudando a promover. Só que o desespero deles vem a partir do momento em que o Gilmar Mendes já avisou o Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas o Gilmar Mendes e o Bolsonaro se encontraram umas semanas atrás. Foi um encontro bem breve. E não foi um encontro nada amigável. Ele já avisou o Bolsonaro, você vai sofrer processos no Tribunal Penal Internacional e no STF sobre o que está acontecendo aí contra os indígenas e com as ações na pandemia. Só que os militares, quando o Gilmar Mendes fala que os militares estão se associando a isso, ele está dando uma dica para quem quer que entre com ações no Tribunal Penal Internacional. Já tem algumas que estão lá sob investigação, e a gente não sabe a que pé anda isso, porque como eu disse, lá a transparência é zero, tudo corre sempre sob sigilo, e não é nem no Brasil, não é uma coisa que vai vazar na mídia como aqui. Aqui quando tem investigação sempre tem um ou outro vazamento seletivo, lá não tem. Então a gente não sabe a que pé tá isso, nem como é que vai, mas geralmente demora, viu? Se você acha que a justiça brasileira demora, o Tribunal Penal Internacional dá um banho na justiça brasileira em demorar, em ser lento. Mas chega lá, uma hora chega. Mas o que acontece? O Gilmar Mendes avisou, agora ele cantou a bola, ele falou, os militares estão se associando a isso, porque estão calados. Eles têm poder de fazer alguma coisa, que eles estão no governo. O Ministério da Casa Civil é o ministério mais importante de qualquer governo. O Ministério da Saúde é o ministério mais importante durante a pandemia. Eles têm o Ministério da Defesa, eles têm Secretaria da Presidência, eles têm outros ministérios e eles não fazem nada. E os da ativa, que são os comandantes das Forças Armadas, que são os mesmos que eu falei aqui em vídeo 2, 3 meses atrás, olha, eles não aceitaram o golpismo do Bolsonaro. O Bolsonaro até no fim de abril, ele foi almoçar, começo de maio, desculpa, ele foi almoçar com os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, Aeronáutica e do Exército, e ele foi tratado dos ataques que ele fazia ao STF. Isso tudo antes daquelas buscas de apreensão, de tudo isso que aconteceu. Não teve uma resposta boa. Logo depois ele soltou uma nota recuando, ele estava tentando escalar o autoritarismo, depois ele murchou, bem murchinho. Mas, se por um lado eles não apoiam o golpismo do Bolsonaro, por outro lado, eles fazem vistas grossas, eles são assim, sabe aquele macaquinho, aquele emoji do macaquinho que tá assim e assim? Esses são os militares, os babões lá, os comandantes das Forças Armadas. Eles fingem que não estão vendo. 72 mil pessoas morreram, só que tem uma coisa, se um deles pegar a Covid, eles têm UTI, eles têm os melhores médicos, eles, assim como o Bolsonaro, eles podem tomar a cloroquina e fazer 2 testes de eletrocardiograma por dia, como o Bolsonaro está fazendo. Ele fala que confia na cloroquina, mas ele faz 2 eletrocardiogramas por dia. Aí é fácil confiar numa droga que mata do coração. Eu não conheço, assim, de conhecer pessoalmente, mas eu tenho amigos que têm familiares que morreram do coração por causa da cloroquina. São 3 pessoas já que eu tenho contato indireto que morreram por causa da cloroquina. E essas mortes, eu não sei, e eu duvido que tenham sido contabilizadas como mortes por Covid-19, porque eles morreram de ataque do coração, de infarto, por causa da cloroquina, que é a droga que o Bolsonaro fala, muitos médicos começaram, o próprio ministro que é militar colocou a cloroquina como droga recomendada, então todo médico tinha obrigação de falar para o seu paciente que, se você quiser tem a cloroquina, você assina aqui o termo, eu te receito a cloroquina, não tem comprovação científica, mas o presidente da República tá fazendo propaganda todos os dias, milhares, milhões de pessoas acreditam.
Então, o que acontece? Isso é genocídio. Quando você faz propaganda de uma droga que mata, o próprio presidente diz que está tomando, mas faz 2 exames cardíacos por dia para monitorar. Isso não é genocídio? Comenta aí, é genocídio ou não é? E o Tribunal Penal Internacional está olhando tudo isso. E as ações vão chegando lá porque partidos políticos, parlamentares, qualquer pessoa pode chegar e entrar com uma ação no Tribunal Penal Internacional. Aí eu tenho certeza que vai ter gente comentando: Thiago, como é que eu posso fazer? Gente, procura um advogado e aí o advogado vai te instruir. Eu não sou advogado, eu não sei. Eu sei que já tem ações lá, então nem adianta entrar com mais ações. Já tem várias ações lá. A não ser que você tenha muito dinheiro para colocar um advogado muito bom que vai fazer uma pesquisa, vai reunir alguma coisa melhor do que as ações que já tenham lá, não vale muito a pena. O que vale mais a pena é a gente divulgar as ações que tem lá para a gente começar a pressionar, pressionar e pressionar. Mas daqui a alguns anos, a chance deles acabarem presos ou sofrendo uma sanção é muito, mas é muito grande. O Tribunal Penal Internacional, quando eles condenam, é uma condenação que vale no mundo inteiro, porque está acima da lei de qualquer país, porque todos eles fizeram tratados que dizem que as condenações lá valem acima da lei do país. Então a coisa tá feia para os militares, é por isso que eles soltaram essa nota. Hoje saiu a notícia de que eles estão com muito, mas muito medo dos processos que estão lá no Tribunal Penal Internacional. Olha só, porque eles são genocidas. São ou não são genocidas? O que está acontecendo no Brasil é ou não é genocídio? Quando o Ministério da Saúde, por exemplo, imagina, eles falam: olha, nós não recomendamos o lockdown. Não recomendaram. Quando o ministro entrou, a primeira coisa que ele fez foi: aqui tem o protocolo da cloroquina, uma droga que não tem comprovação nenhuma científica e que as pesquisas mundo afora dizem que mata muito mais do que cura, quer dizer, mata, uma droga que ajuda a matar. É uma droga cujo os principais produtores dessa droga são todos bolsonaristas ou um deles é sócio do Donald Trump, quer dizer, todos são ligados ao bolsonarismo, e é uma droga que o exército começou a produzir. Eu não vi um militar, eu não vi o chefe do exército dizer: por que a gente está produzindo tanto uma droga que não tem comprovação científica? Para que a gente produziu 18 anos de cloroquina se daqui 18 anos com certeza vai ter uma vacina? Para que nós estamos fazendo isso? Isso não é pegar dinheiro público e jogar no lixo? Não é? Pois bem, não estão nem aí. E aí, eu dou todo o meu apoio à fala do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, ele não recuou. Depois da nota dos militares falando que ia entrar com representação na Procuradoria-Geral da República contra o Gilmar Mendes por associá-los ao genocídio, não sei o que. Sabe o que o Gilmar Mendes falou? Mas é isso mesmo. Mas, estão acabando com o povo brasileiro e é isso mesmo. Ele foi pra cima, ele reiterou todas as críticas que ele fez. Sabe por que ele não recuou? Porque ele sabe que tá certo. A pessoa só recua, eu vou dar um exemplo, o Bolsonaro recuou da escalada autoritarista dele, a pessoa só recua quando ela tá errada e quando ela vê que, eu tô errado, eu vou ser punido por isso. O Gilmar Mendes não. Ele sabe que ele tá certo, ele foi pra cima dos militares. E agora, tá um com mais medo do que o outro, porque a coisa vai ficar feia para eles. A coisa vai ficar mais pra frente. Infelizmente, no momento, a coisa tá feia pra população brasileira. Porque, se eu começar a tossir amanhã, depois, começar a ficar com falta de ar, eu vou ter que ir para uma UTI de hospital público, eu não sei se eu volto ou não. Se outra pessoa, qualquer pessoa do povo brasileiro, uma pessoa comum, começar a sentir os sintomas, começar a ficar mal, ter que ir para o hospital, a pessoa também não sabe se volta ou não. Já eles, é tudo do bom e do melhor, com testes por dia, com tudo, com médicos 24 horas por dia, aí fica fácil, não fica? É por isso que a taxa de mortalidade na periferia chega às vezes a mais de 10% e a taxa de mortalidade nos bairros ricos é de 1, 2%. Aí você vai ver, esse 1, 2% era só gente do grupo de risco. Quem não era do grupo de risco não morre ninguém. E até os do grupo de risco é 1, 2%, porque eles não morrem, porque eles têm tudo do bom e do melhor. Aí isso é genocídio. Eles estão matando pessoas deliberadamente. Agora eu não sei porque o Bolsonaro continua fazendo isso. O que eu sei é que a gente tem que lutar contra eles, porque eles vão continuar matando pessoas. Quer ajudar? Um segundinho. Curte o vídeo, mas principalmente, se em 14 minutos e 17 segundos você não se inscreveu no canal, eu vou ficar bravo. Se inscreve no canal, ajuda, compartilha o vídeo e vamos vamos dar um empurrão para que esse desgoverno caia e esses babões das Forças Armadas sejam esquecidos. Porque eles estão lá muito felizes, ajudando a desmatar a Amazônia, roubando milhões, se não bilhões, enriquecendo ilicitamente, enquanto o Bolsonaro faz esse genocídio. É isso, falou.